Namastreta! Olá, hoje é o primeiro episódio do nosso podcast Namastreta, o podcast para descomplicar a espiritualidade. Está no ar. Eu sou Juliana Lustosa e hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre como deixar o nosso espaço mais espiritualizado. Muito bem, antes de começar, a gente vai bater um papo rápido aqui, tá? Vou te fazer uma pergunta. Sabe aquele ambiente, às vezes, você chega e se sente super confortável, acolhido, se sente feliz, good vibes? Mas também tem aquele outro que você chega e fala, meu Deus, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Aí você se sente um pouco meio desconfortável, até você olha assim, né? Uma sensação meio estranha. E para a gente entender um pouquinho sobre o que acontece nos ambientes, hoje eu trouxe uma especialista para falar com vocês sobre isso, que é a Paty Tilo, arquiteta, e ela vai trazer para a gente a percepção dela diante de todo esse contexto. Né, Paty? Olá, obrigada pelo convite, Ju. Adorei especialista. Namastê. Namastê. Namastê ao namastreta, né? Bora lá. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada. Então vamos lá, Paty. Para a gente começar, conta para a gente um pouquinho como que o ambiente, né, pode influenciar tanto na nossa energia, seja o ambiente na sua casa, no trabalho. Como que, com essa sua experiência, né, da arquitetura, todo esse trabalho que você faz, como que você explica isso pra gente? Menina, nós somos energia, certo? Certo. Então, a gente transmite isso para os ambientes que a gente vive, né? Se eu tenho um ambiente mais escuro, provavelmente esse ambiente fica um pouco mais pesado, dependendo do decor que você usa. Se é um ambiente mais claro, mais aberto, com planta, a energia você vai ver que tá mais leve. Ela flui melhor. Então, isso está completamente ligado. Se você precisa de um espaço mais zen, não adianta você colocar cores pesadas. Pense em uma coisa mais leve. Tá, então é importante, por exemplo, eu colocar plantas se eu quero deixar um lugar mais aconchegante. As plantas, elas influenciam diretamente nisso? Bastante. Até o tipo de planta, né? O tipo das cores, o tipo da planta, o cheiro, o barulho, o som. Tudo isso influencia demais em todos os ambientes. Pode ter certeza. Então, por exemplo, se a pessoa tiver um quarto, você falou das cores, né? Então, se ela tiver um quarto preto, por exemplo, isso não é legal. Olha, tem muito adolescente que vem com essa história, né? Quer um quarto totalmente escuro, totalmente preto. Dá pra fazer? Dá. Agora, presta atenção, se a pessoa já é um pouco mais depressiva, se ela tem esse negócio de ficar no videogame, ali, televisão, uma coisa mais fechada, esse quarto você vai sentir mais pesado. Não tem como. Então, a gente pode usar elementos pretos, por exemplo, mas brincar nessa decoração, não deixando ele tão pesado, ainda mais num espaço que é de descanso, né? Legal, curioso isso, né? Bastante. Paty, e qual que é o poder espiritual que um ambiente tem? Olha, é o que a gente estava falando agora. O poder espiritual de todos os ambientes, ele é muito forte isso, né? As pessoas podem não acreditar, tem gente que fala, isso é besteira. Pensa você, se você chega, por exemplo, num espaço de meditação ou um espaço que tenha clínica de spa, de massagem, normalmente esses ambientes como são? Mais claros, né? Um ambiente bem mais neutro, uma musiquinha bem tranquila no fundo. No geral, essa musiquinha traz um pouco da natureza. O que você sente nesse ambiente? Algo mais tranquilo, né? Você se sente mais leve. Sim. Ao mesmo tempo, se você vai num bar, um bar de rock, toca aquela música mais pesada, um bar de rock, ele é claro, no geral? Em geral, não, né? É um ambiente mais pesado, assim, mais mais fechado, né? Então, ele tem mais cor, às vezes tem, sei lá, tijolinho, cor mais escura, ou mais preto mesmo, muita informação. Para quê? Para aquela música fazer parte desse ambiente. Então, essa energia é completamente diferente. Legal. Então, por exemplo, se eu quero ter um espaço para meditação, assim, é importante também, por exemplo, o pessoal usa incenso, né? Eu adoro incenso, o pessoal sabe, eu gosto dessa... Faz diferença também eu colocar um cheirinho específico no ambiente? Completamente. Nossa, faz a diferença total. A gente até tem estudos disso, das cores, dos cheirinhos, né, das essências que a gente usa. A gente pode trabalhar isso junto com cada ambiente. Então, depende do que a pessoa quer no ambiente dela, no escritório, dentro da casa dela, a gente coloca, faz essa junção de cor, de textura e do cheirinho dos ambientes. Isso é legal, né? Levando para o lado da comunicação, que é mais a minha especialidade, a gente fala dos canais de comunicação, né? Visual, auditivo e sinestésico. Então, pelo que você está falando, eu consigo, através do seu conhecimento, da arquitetura, esses recursos todos, deixar a pessoa conectada em todos esses canais de comunicação. Com certeza. Você vai perceber, Ju, que até a roupa da pessoa interfere no visual da casa dela. Tudo é conectado.
completamente conectado. Como assim? Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, se você vê alguém que está sempre de preto, sempre muito básico, você não vai ver na casa dessa pessoa muitos objetos, muitas cores, muitas texturas. No geral, a casa dessa pessoa é mais minimalista. Percebe? Faz esse link. Se você vê alguém bem mais colorida, com aquela cara de Vila Madalena, sabe? Ela vai ter uma casa que tem mais objetos, é uma casa mais maximalista. Ela tem mais objetos, mais cores, mais texturas, mais plantas, tem mais vida. Isso está muito linkado. Nossa, que interessante isso, né? Porque às vezes a gente não se dá conta disso, mas a pessoa, de todas as formas, ela mostra quem ela é, né? Então, ou através da roupa, ou através da casa, enfim. E você estava falando isso, estava pensando aqui, uma curiosidade agora, tá? É por isso, então, que as lojas, isso é curioso, né? Por exemplo, você tem uma marca específica de loja, ela tem a mesma essência em todas as lojas. Então, provavelmente para remeter ali o público a essa experiência, né? Então, eu entrei nessa loja, é esse aroma, é esse cheiro, dá vontade de comprar. Tem a ver isso também, quando vocês fazem projeto corporativo? Você faz projeto corporativo? Faço muito projeto corporativo, já fiz muito comercial também. Existem empresas que fazem esse trabalho específico para sua marca. Então, você falou de incenso. No meu escritório sempre tem incenso. Legal. Né? A gente gosta disso, a gente está no meio da natureza. Mas as lojas mandam fazer uma essência específica para aquela loja. Uhum. Então, você sente o cheiro, isso já vai te linkar com aquela marca. Né? Então, você pode sentir aquele aroma, em qualquer lugar que você esteja, você sabe, comprou naquela loja. Ou alguém que está naquela mesma vibe, entendeu? Nossa, que interessante, né? Nossa, é muito conectado. Quando a gente faz mostras de decoração, isso é um item importantíssimo. Música, aroma e o ambiente, tudo tem que estar conectado. Nossa, gostei dessa, hein? Bem curioso isso. Às vezes a gente não se dá conta, né? Acha que é só um projeto. Faz um projeto pra mim. Aí você olha e pensa que é só um desenho ali, né? Não enxerga o que tá por trás do trabalho, né? Porque pensa, Ju, tem pessoas que são auditivas, pessoas que são visuais e pessoas que são sinestésicas. Se eu não fizer um projeto que eu atenda ao maior número dessas habilidades, né, a gente não consegue atender a todos. E isso acontece muito, né? No comercial e no corporativo, porque, imagina, são várias pessoas. Verdade. Então, quanto mais a gente conseguir agradar a todos, melhor. E aí, só pra gente fechar esse tema, eu acho que tem um ponto base aí que é essencial, que às vezes as pessoas não dão tanta importância e que faz parte do meu trabalho, que é falar do autoconhecimento, né? Então, não importa a profissão que você está. A gente está falando aqui de uma arquiteta. Se você tem esse autoconhecimento, se você tem esse conhecimento sobre a comunicação, os recursos, fica muito mais poderoso, né? E eu levo sempre isso também, né, para o trabalho que eu faço com as mulheres, né, no empreendedorismo. Eu falo, você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não tiver o autoconhecimento e dominar o seu comportamento e as suas emoções, fica bem mais desafiador, né? Totalmente, sabe que a gente vai estudar isso, né? Então, a espiritualidade, toda essa vibe que você está falando hoje, junto com o autoconhecimento, é o que nos leva a fazer um projeto ideal para cada cliente. Sim. Sem isso, a gente não consegue atender. Então, eu fui estudar esse tema há um tempo atrás para trabalhar com arquitetura de interiores, porque eu entro da vida da pessoa, eu não entro só com um projeto. Né, eu estou realizando um sonho. Se eu não conhecer a pessoa, se eu não entender o que ela precisa, como que ela vive, qual é a vibe dela, eu não consigo atender direito. É verdade. Nossa, é muito legal isso. Eu sou apaixonada, né? Então, sou suspeita para falar. Por falar nisso, Paty, tem um ponto agora bem importante aqui que eu quero trazer, falar sobre desapego, né? Porque a gente tá falando de trazer coisas novas, projetos novos. Quando a gente fala de desapego, né? Qual que é a hora certa de eu, sei lá, fazer uma reforma, de realmente desapegar, sabe aquele momento assim, preciso dar uma remodelada no meu quarto ou na casa inteira, mas eu preciso fazer uma sessão de desapego, assim, tem uma hora certa? Enfim, na sua experiência, como que funciona isso quando os clientes te chamam? Então, a hora certa é quando ele decide fazer. Não é a hora que alguém fala, sua casa não tá legal, vamos reformar. Não, é a hora que ele decide de coração. Você percebe. Porque muitas vezes as pessoas vêm com outro problema e resolvem reformar a casa. Mas, na verdade, o buraco não é a casa, é uma outra coisa. Então, por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento para ir atrás e conseguir posicionar esse cliente a começar esse desapego. E o desapego, o que que é? Tá, você tem um monte de coisa aqui. Vale a pena você guardar certas coisas que você não usa nunca? É um apego emocional? É uma arquitetura? A gente tem que diferenciar. O que que é aí um decor afetivo, que a gente pode usar nesse novo decor? Ou o que que ele está guardando, mas que isso não está fazendo bem para a pessoa? Então, é todo um trabalho. Eu vou falar que a gente devia ter psicologia na faculdade. A gente não tem, mas a gente corre atrás para entender as pessoas dessa maneira, para começar esse desapego de uma maneira muito consciente e que isso ajude ao nosso projeto.
Legal. entendeu? Uma curiosidade agora, você já atendeu pessoas que são acumuladoras? Que eu já vi alguns programas, né? Algumas matérias de pessoas que vão trazendo e vai acumulando coisas em casa, assim. Como que funciona isso? Como foi a sua experiência com isso? Lu, ou Ju, a gente vai dar, eu falei Lu porque me lembrou da personal organizer que faz esse serviço com a gente. Tá. A gente oferece hoje, não é um profissional que é do nosso escritório, mas é alguém muito parceiro, são profissionais que fazem essa parte de organização. Então, a gente faz um pré-reforma e um pós-reforma. O pré-reforma, o que ele me ajuda? A desenhar o armário dessas pessoas. E essa pessoa em específico, que eu costumo trabalhar, ela trabalha esse autoconhecimento. Então, quando você vê uma pessoa que é acumuladora, você percebe, eu não consigo chegar chegando. Eu preciso entender o que isso vai, não atrapalhar no meu projeto, mas o que isso vai que eu vou ter que lidar. Sim. Né? Então, essas pessoas também têm uma habilidade mais terapêutica que vai me ajudar a fazer esse desapego dessa cliente sem que ela sofra tanto. Porque, muitas vezes, o nosso processo de projeto vai para um lado de terapia. É isso que me veio na cabeça. E também é um trabalho em grupo, né? Porque você tem você que vai lá... Eu não posso chegar jogando fora as coisas da pessoa. Mas ela surta, ela pode ter até surto, né? Então, eu vou entendendo caminhos e eu vou levando alguns profissionais que têm a ver para aquela área que vão me ajudar no projeto. Legal. Nossa, bem interessante, porque às vezes a gente não se dá conta, né? Eu sempre falo isso, né? Porque tudo é comportamento. Então, se você entende o comportamento da pessoa, fica muito mais fácil de você atender. Só que às vezes quando a gente fala assim, arquitetura, o que tem a ver isso com comportamento? E aqui, como a gente tá falando, né, a gente tá aprofundando um pouquinho mais, faz muito sentido, né? Total sentido. Uma coisa não anda sem a outra. Boa. Ô, Paty, eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre as cores, mas de um jeito bem direto, assim, qual que é o impacto realmente que as cores têm nessa parte da energia do nosso dia a dia, assim? Vamos supor, um exemplo de eu quero colocar um quarto de um bebê, Que sugestão que você dá? Por quê, sabe? Por que eu uso uma cor, não a outra, assim? Já que a gente tá falando desse nível mais espiritual, enfim, dessa energia. O quarto é um lugar, ainda mais de um bebê, que você imagina o quê? Que esse bebê precisa dormir, descansar, né? Tem momentos de relaxamento. Se você coloca cores vibrantes, essas cores vão vibrar. Ele vai querer brincar, ele vai ficar... quarto de bebê normalmente tem um monte de bichinho, um monte de coisa que já é algo que distrai a atenção dele. Quando você fala cores vibrantes, é o quê? Por exemplo, um amarelo, um vermelho, um laranja. Um azul, aquele azul mais forte. Tá. Então, essas cores são cores que o bebê gosta, mas pensa que os brinquedos já vão ter essas cores. Tá. Então, se você tem um quarto um pouco mais neutro... Olha, vou te falar que eu já fiz quarto branco e preto, mas com uma neutralidade bem consciente. Tá. Né? Já usei preto em quarto de bebê. Problema nenhum. Se você coloca os tons pastéis junto com isso. Então, é a composição, é o equilíbrio das cores. Agora, se você faz um quarto de uma criança com amarelão, vermelho, super azul, essa criança não vai relaxar. Faz sentido. Né? E aproveitando o tema, né, que a gente tá vivendo nesse momento, que muitas pessoas foram pro home office, você tem uma dica, assim, para dar para as pessoas? Uma cor que seja legal para esse ambiente de escritório, para que a pessoa consiga ficar bastante tempo, despertar a criatividade, né? Não ficar cansado, estressado. Tem alguma dica, assim, bem simples? Então, para escritório, a gente não pode nem pro pastel demais, porque aí relaxa demais, ninguém trabalha. Dá aquela leseira, aquele sono. Leseira, e nem pro vibrante demais. Né? Então, a gente tem que entrar no equilíbrio. Nesses casos, os tons mais madeirados, um pouco de tons terrosos, eles ajudam bastante. Tá. Né? Deixar um ambiente um pouco mais neutro. Isso ajuda bastante. Tá? Boa. Ô, Paty, e assim, a gente tá... Muito, muito legal, assim, porque eu nunca tinha parado para me aprofundar, né? Entender tão minuciosamente, né, a arquitetura. Eu sempre achava a arquitetura, alguém que desenha, alguém... Aí depois que eu acabei te conhecendo, né, até por isso estou muito feliz que você está aqui, que eu comecei a entender um pouco mais do seu trabalho, eu vi o quanto é importante a gente olhar para esses detalhes, né, e quando eu lembro que você falou uma vez para mim assim, Ju, até você pode explicar isso, tá? A pessoa tem a casa, mas ela tem eu não lembro o que você falou. Ela tem o corpo, tem a casa, e ela esquece que a casa... É uma frase que você sempre usa, que você fala assim, é o ambiente dela, eu não lembro. Alguma coisa nesse sentido. A casa é o nosso ambiente de morar, de viver bem, né? A gente se conecta com a casa, então... O quão é importante da gente ter uma casa que tenha a nossa cara, que traga o que a gente está precisando. Se a gente precisa de um ambiente tranquilo, porque
A ideia é o quê? Que você goste de voltar para casa. Por mais que você saia para trabalhar ou que você tenha o seu home office, mas que você tenha um ambiente agradável, ou descontraído, ou mais leve. Então, ela é o seu sobrenome. Né? A sua casa não pode ser alguma coisa que não tem nada a ver com você. Uhum. A sua casa tem que se conectar com você. Você é conectado com a sua casa. Né? Então, o quão importante é você ter um ambiente que te faça bem. Porque senão você vai ter vontade de voltar para sua casa? Como Não. é a sua casa? É agradável? A minha é, né? Não é verdade? A minha é, inclusive tem uns toques da Paty lá também, né, Paty? Mas, então, ela tem suas cores. Tem as cores que te fazem bem, certo? Sim. Então, te dá vontade de ficar em casa. O problema é quando a gente tem uma casa que não tem nada a ver com a gente. Às vezes as pessoas falam assim, mas meu apartamento é alugado, eu não vou mexer. Por que não? Não importa se ele é alugado, é o apartamento que você está morando. É o seu apartamento naquele momento. Sim, eu falo que dá muita vontade de ficar em casa, né? Às vezes eu não quero nem sair de casa, né? Exatamente. Porque eu fico ali no meu espaço. Mas, Paty, deixa eu te fazer vamos fazer uma brincadeira? Eu sei que o papo tá gostoso aqui, né? Bem legal, bem interessante isso, e a gente fica horas falando nisso. Mas eu quero te propor uma brincadeira, você topa? Bora. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, vou te fazer uma pergunta, aí você tem que me responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ui, medo. Medo? Vambora? Tá Bora. Pronta? Bora. Então vamos lá. Vamos. Paty, uma cor que pra você mais representa a espiritualidade? Branco. Branco. Pra mim é branco. Por que branco? Me traz paz. É uma luz divina mesmo. Algo claro, sabe? Se for uma cor, é branco, porque é o claro, é a luz. Boa. Uma forma geométrica que você mais gosta de usar nos seus projetos de geometria sagrada? Círculo. Não tem como, né? Sem pontas, a energia flui. Tem que ser. Boa. E um lugar em São Paulo que te transmite espiritualidade? Eu amo Ibirapuera. É o quintal da minha casa. Né? Eu caminho todos os dias, eu medito no Ibirapuera. Pode estar cheio para muita gente, mas eu me conecto comigo mesmo, com a natureza. Então, é o meu lugar. Em São Paulo é o meu lugar. Legal. Pensando nisso tudo, Paty, que você falou, né? Essa questão, vou juntar tudo agora, tá? Essa cor branca, esse círculo, Ibirapuera. Se você pudesse deixar pra gente, né, uma mensagem do que é, né, essa espiritualidade na prática pra você, quando você faz um projeto. Assim, como é que você se conecta pra levar isso pras pessoas? Ju, eu acho que eu sinto que eu preciso estar conectada comigo mesma. Porque se eu estou conectada comigo mesma, eu estou consciente em ouvir essa pessoa. Então, eu tenho que ouvir essa pessoa e sentir o que ela me traz. Até arrepia. Entendeu? Porque aí eu preciso me conectar com a alma dela. É de alma para alma. O que você está me pedindo? Você está me pedindo um projeto mesmo ou você está me pedindo uma ajuda? Às vezes vem uma ajuda, cara, lá do fundo. É alguma coisa assim, é um grito mesmo de socorro. Me tira daqui, me tira dessa bagunça, me tira do acumulador, me tira disso e me faz viver feliz. Então, eu sinto que eu sou só um canal de comunicação entre a pessoa e a casa, a arquitetura. Então, a arquitetura é esse canal que eu me encontrei para devolver isso para a pessoa, para ela viver bem no ambiente dela. Que legal, né? Eu sempre falo uma coisa assim, né? Eu também estudo um pouquinho, né, dessa questão toda dos ambientes, enfim, da energia, e eu aprendi uma coisa que é o seguinte, e acho que aí você pode até complementar com a sua experiência. A gente tem 3 casas, né? Primeiro, o nosso corpo, né? E a gente deve cuidar dele, ter essa reverência, né? Cuidar dele com todos os recursos que a gente tem, então, desde a atividade física, uma boa alimentação, meditação, enfim, cuidar dessa parte física que é o que nos mantém aqui. Segundo, a nossa casa, realmente, que aí é a sua especialidade, né? Então, deixar esse ambiente realmente com a sua cara, como a gente falou no começo, né? Que você realmente se sinta ali confortável e pertencente àquele lugar. E terceiro, o planeta Terra. Né? Então, são sempre essas 3 casas. E se a gente olhar com esse mesmo olhar, né, com essa mesma abordagem que nem você trouxe, eu acho que a gente pode realmente fazer... Aqui eu estou indo um papo mais profundo, né, já que é desmistificando, né, a espiritualidade, a gente pode realmente deixar o planeta um lugar melhor, né? E aí agora uma pergunta mesmo, tá? Como que os seus projetos, agora mais profundo, ele pode impactar positivamente o planeta? Falando um pouquinho dessa questão da geometria sagrada, que é um dos trabalhos que você faz, né? Eu comecei a estudar a geometria sagrada vindo junto ali com a sustentabilidade. Tá. Porque a gente pega muitos clientes, muitas pessoas que querem a casa dos sonhos
e vem com aquele preconceito de que a casa dos sonhos precisa tudo novo, que a gente não pode usar nada do que a gente tem. Então, eu comecei a desenvolver esse desejo no cliente até de trazer essa arquitetura afetiva, né? Esse decor afetivo e trazer para casa dele. Tá. Porque a gente não pode detonar essa memória toda e colocar tudo novo. Não é que não pode. Putz, eu acho que é tão... É um desperdício, né? É um desperdício para a humanidade. Sim. E quando você estuda a geometria sagrada, você mistura essa sustentabilidade com o círculo da energia. Como que essa energia vai circular nesse ambiente? Né? Com cores, com os aromas, com as formas. Então, se a pessoa, por exemplo, eu no meu escritório, a gente medita, eu medito todos os dias, mas no escritório a gente tem uma meditação semanal que todo mundo participa, a gente trabalha com incenso, a gente ouve mantra, enfim, essas coisas. Então, a energia do meu escritório eu sinto que é uma energia boa, que ela flui, você se sente bem lá. Uhum. E nas casas, é isso que eu tenho que trazer também. Se eu trouxer uma residência, pessoas que vivem melhores, elas vão estar melhores. Uhum. Uma pessoa melhor, o ambiente está melhor, o universo fica melhor, né? Então, eu sempre falo que a gente pode parecer que a gente não faz nada, mas um pouquinho que a gente faz, se a gente sai de casa sorrindo, a gente vai fazer outras pessoas sorrirem também. Não é verdade? E a casa faz diferença. Se a pessoa teve uma boa noite de sono, né, com uma cama agradável, Total. com a cabeça virada para o lugar certo, coisas assim. Né? Sem cristais no quarto, sem né? Sem cristais no quarto, né? Uhum. Os cristais são maravilhosos, mas não dentro dos quartos, né? Você pode até falar um pouco mais sobre isso se quiser. Mas se a gente traz um ambiente mais agradável para a pessoa, ela vai se sentir melhor e vai transmitir isso para o universo. É verdade. É isso que a gente tá brincando aqui, né? Sem cristais no quarto, é porque tem todo um contexto, tá? Então, depois eu explico um pouco mais profundo, mas é que só de uma forma bem simples, né? Porque eu posso compartilhar. Os cristais, eles potencializam a energia. Então, por exemplo, eu tô usando um cristal aqui, eu uso alguns cristais, às vezes eu uso anéis, eles são propícios. Só que se a gente deixa num ambiente um cristal, por exemplo, na hora de dormir, ele vai potencializar tanto a energia e a pessoa às vezes não consegue dormir. Então aqui só uma dica, só um spoiler, tá? Se você por acaso tá ouvindo esse podcast, está sofrendo de insônia e tem um super cristal no seu quarto, uma dica, né? Tire ele, experimenta ver, né, Paty? Ver o que acontece, né? A gente ama cristal, mas não no quarto. Então uma dica legal. Bom, infelizmente o nosso podcast está acabando, mas ainda tem uma pergunta aqui para você. Paty, compartilha com a gente alguma dica, né, que você tenha de filme, de podcast, de livros, enfim, série, coisas que você gosta e que te faz conectar com a espiritualidade no seu dia a dia. Ou pode ser também práticas, enfim, como que é o seu dia a dia e dá algumas diquinhas pra gente. Eu acordo, eu tenho várias práticas antes de pegar no celular. Eu faço as minhas orações, as minhas bênçãos, a minha saudação ao sol, eu pratico yoga, eu medito todos os dias. E na minha casa sempre tem incenso. Eu não posso te falar de filmes, porque eu não tenho TV em casa. Na verdade, eu tenho uma TV pequena no quarto dos meus filhos, porque eu não gosto da energia da TV, do lance de ficar todo mundo canalizado naquela energia. Então, eu assisto um filme ou outro, uma série ou outra, quando alguém me recomenda muito, com as crianças. Amo livros, então, livros com autoconhecimento, com histórias legais, né? Hoje eu tô lendo a filosofia de um yogi. E eu ouço muito mantras, as músicas com hertz, porque isso me ajuda na concentração, me ajuda no equilíbrio mental. Até a meditação, eu sempre fui muito ativa, eu trabalho muito, faço tudo a toda hora. Foco na missão. Mas ao mesmo tempo, se eu tô aqui com você, eu tô falando com você. Eu não tô pensando nas quantas mensagens tem no meu celular, e nada disso. E isso que me traz é a meditação. Legal. Então eu consegui levar essa meditação para o escritório. A gente tem uma reunião semanal e nessa reunião a gente começa com meditação. No escritório, muitas vezes, fica tocando ou mantra ou essas músicas com hertz, alguma coisa mais tranquila. Meu escritório é em frente a um jardim e eu justamente mudei para lá, para essa energia da natureza dentro do escritório. Então, isso faz parte da minha vida. Por mais que eu more em São Paulo, eu vou a pé para o escritório e eu preciso passar pelo Ibirapuera
para me dar essa injeção diária de natureza, de energia. Esse banho de natureza, né? Exato. Que legal. Exato. Paty, tem uma pergunta que eu vou te fazer, uma pergunta final, tá? Já. Mas antes de eu te fazer essa pergunta final, quero saber se tem alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas, né? Algo que você sente no seu coração de compartilhar, que às vezes pode ser um toque, enfim, como você falou, né? A gente está aqui conectado agora, o que você sente no seu coração de compartilhar com as pessoas? Eu acho que o mais importante é que cada um se conecte com a sua essência, sem cópias. Né? Falando da arquitetura, eu não querendo que a sua casa seja uma casa-cor, que seja alguma amostra de decoração, e que sim seja a sua casa. Então, confie em você, busque o autoconhecimento ligado a todo esse decor da sua casa, mas acredite que o que você quer para você é o melhor. Muito bom, olha isso, deu um arrepio aqui. E é muito legal sentir isso, Paty, porque até agora compartilhando um pouquinho com vocês, tá? Paty também é minha arquiteta, tá, gente? Não sou boba nem nada, né? Então, mas quando eu mudei realmente, né? Lembra quando eu fui fazer o projeto da minha casa, inclusive, eu pude experienciar isso, né? Tipo, o que eu quero, né? Mesmo que é um lugar que transitório, né? Mas eu quero deixar ele da forma que eu me sinto confortável, mas que seja a minha cara. Então eu senti muito isso também nesse processo, né? Nas nossas conversas, enfim, e fui deixando do meu jeitinho. E hoje eu falo, não tenho vontade de sair de casa, né? Então. Ju, e mudou? Conta. Mudou muito, assim, ó. Porque eu mudei, inclusive, o ambiente, né? Então a gente deu uma mudada na posição da cama, sofá, tudo. A forma que eu trabalho hoje, para o lado que eu tô olhando. Então, assim, eu me sinto... Cada ambiente que eu tô, eu realmente me sinto presente ali e me sinto conectada ali. Então, quando eu recebo alguém em casa, assim, sabe? Tipo, eu falo... cada detalhezinho, cada prateleira, sabe? Cada quadro, tudo, assim. Aí, o papel de parede, que é uma cor. Você estava falando da cor, né? No meu caso. Coloquei uma coisinha mais clean, que dá aquele aconchego. Então, assim, mudou muito. Gratidão, viu? Fiquei muito feliz. É o melhor feedback, gente. É a melhor coisa. Gente, Paty é incrível. Paty, pra gente fechar, quero te fazer uma pergunta. Essa pergunta é a seguinte. Pensa assim, ó. Se hoje fosse o seu último dia de vida, tá? Meu último dia de vida, e eu quero deixar uma mensagem para todas as pessoas do planeta. Não importa como ela vai receber essa mensagem. Parti, tchau, tô indo agora. Qual seria essa mensagem que você deixa para todas as pessoas do planeta Terra? Eu até emocionei. Vivam como se fosse o último momento. Façam o que realmente vocês queiram fazer, porque não dá para esperar a próxima vida, um próximo momento. A gente tem que viver agora. Muito bom. Gratidão, viu? Gratidão a minha. Namastê. Gente, namastê. Gente, Paty incrível. Gratidão muito pela sua presença aqui. Eu estou muito feliz mesmo de você estar nessa estreia, né? Esse projeto novo. Tô emocionada. Então, eu tô aqui segurando, sabe? Mas estou muito feliz mesmo por essa troca, por esse compartilhar, né? A gente ficaria horas aqui falando, porque é um assunto muito rico. E eu acho que a sua experiência também traz isso. Então, gratidão pela disponibilidade. E, pessoal, todo mês sai um episódio novo do Namastreta, então espere a próxima edição e curta, compartilhe e, principalmente, escute várias vezes e pegue essas dicas porque fazem a diferença. Te vejo no próximo mês e que você possa, cada dia mais, entender que a espiritualidade ela pode ser vivida de um jeito leve, divertido e por isso essa brincadeira do Namastreta.